Quem já tá aí? Só a Stephanie? A Murilo e Letícia estão entrando aí também. Não entendi, professor. Não, só tava perguntando quem já tava aqui. Se só você ou se tinha mais gente. Eu já entrei. Por enquanto sou eu. A outra palestra ainda tá terminando. Tá bem no finalzinho já. Ah, é verdade, desculpa, eu tinha esquecido. Tá todo mundo lá ainda, né? Então tá. É, tem um... Mas já tá bem no finalzinho já. Tá despedindo. É, Eu vou beleza. mandar o link lá no grupo então para os meninos já entrarem mais rápido. Obrigado, Stephanie. Se puder De fazer nada. isso, por favor. Valeu. E obrigado pelo aviso. Eu ia ficar. Estranhei, falei, uai, só você. Tranquilo. Só eu de aluno, o que tá acontecendo? Já tava passando na minha cabeça que eu falei na última aula que as pessoas não gostaram, né? Mas beleza, ainda bem que foi só isso. Só ajeitando a câmera aqui para ligar. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom, Felipe? Bom, desculpa a demora, eu tava despedindo da Keila. Tranquilo, a Stephanie me avisou aqui. Eu tinha até esquecido que vocês tinham, né, essa palestra hoje. Foi na aula da Fernanda? Foi, Foi. né? E aí, o que acharam? Foi legal? Incrível, né? Matei a É? saudade do povo da Record. Ah, que coisa boa. Ah, é verdade, você teve passagem, né, por lá. Uma breve passagem, mas Sim, saudades. ah, legal. E Enfim, sobre o trabalho do senhor, professor, daquele lá que a gente tem que fazer o infográfico. Eu estava pensando em fazer sobre a pauta de incêndio aqui no estado. Porém, eu descobri que para mim pegar os dados do Corpo de Bombeiro que tá tá lá na BM6, que é uma divisão do Corpo de Bombeiro, eu vou precisar de uma liberação, parece, especial, que não pode ser divulgado alguns números. Não entendi muito bem o que eles me repassaram, mas é mais ou menos isso aí que eu falei pro senhor. Eu acho que eu vou mudar Hum. de pauta. Se complicou desse tanto, talvez sim, mas estranho esse negócio, né? Isso devia É porque, ser. tipo assim, eu queria pegar um atual, porque Aham, eles têm só o número parece que do final do ano passado até mais ou menos fevereiro, que eu sei, posso sei. divulgar. Porém, o Entendi. de atual agora, desse ano para cá, praticamente, eu não vou poder porque parece que eles precisam confirmar os números deles e também eles não podem soltar isso para um aluno de jornalismo, tipo, do nada. Eles têm que. Entendi. Ah, não, então pega esses que eles já têm, Felipe, não tem problema não. Você falou até fevereiro desse ano, tá bem recente. Não Pode tá. ser, então, a Pode, notícia antiga? pode sim. Não tá defasado, não. Tá recente. Ok, então eu vou ligar na BM6 de novo e vou pedir para eles me mandarem os dados para mim fazer o infográfico. Beleza. Simval falando aqui, habeas data. Boa noite, gente, para todo mundo que entrou depois também. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gostaram lá da fala da Keila, igual o Felipe? Muito boa ela, não a conheci ainda. Foi legal? Não, eu não consegui assistir. A Fernanda até mandou o link mais cedo, mas não consegui. Ela trouxe bem da realidade do que é a correria do factual. Ah, o pessoal da TV é isso, né? Pauleira, né, professor, o tempo todo. É, Derruba a pauta, levanta a pauta, derruba espelho, muda matéria de lugar. sim, TV é isso, né? É É, essa coisa. bem dinâmico. E o resto do pessoal, gente, gostaram? Tá todo mundo aqui já? Já temos aí 8 pessoas, o resto eu acho que tá entrando, né?
Eu nunca entendo quando aparece esse negócio aqui, não nesta chamada. Eu não sei se vocês estão, se as pessoas estão entrando, se eu não sei o que é, mas muito esquisito. Alguém mandou um emoji chorando aqui, deve ter clicado fora, né? Provavelmente. Boa noite para quem tá saudando aí, Rayane, Letícia, todo mundo. Vamos passar para o nosso assunto aqui para não ficar tarde, né? Seguinte, hoje. Opa, eu botei o negócio aqui na tela. Hoje a gente encerra uma parte mais teórica, né, desse assunto aqui, que é a crise de imagem. E aí vocês já vão ter todos os elementos para fazer a avaliação da primeira semana de junho, né? Então, nas próximas aulas, pelo nosso cronograma aqui, a gente, na verdade, só vai fazer uma espécie de treinamento, assim, né, em sala, junto para essa avaliação, né? Eu vou trazer casos e a gente vai olhar com base no que a gente viu, né, para eles e pensar, olha, o que que a gente pode, né, fazer aqui, o que que poderia melhorar, enfim, ou como fazer a gestão, né, dessa crise que está colocada nesse caso aqui. Então, nesses dias 25 e 26, a gente vai fazer só isso, tá? E aí, dias 1º e 2 de junho, avaliação, tudo bem? Então, sei que às vezes o cansaço pode desanimar vocês, mas isso aqui deve ser animador, né? Tá acabando, certo? A gente tá chegando aí no final. Antes disso, hoje a gente tem a nossa aula de hoje, que seria de amanhã, do dia 19, a gente já começa a programação da Semana de Jornalismo, né? Então, na verdade, ela vai passar pro evento do curso, certo? E aí, inclusive, acho que a primeira mesa, o link tá aqui, né? É com o Vinícius, né? Vinícius e Rodrigo, eu vou estar nela, tá? Então, é que eu vou fazer a mediação dessa. Então, a gente vai se ver amanhã novamente. Stephanie está falando aqui, nós vamos fazer o quê? Você está falando da avaliação dessa disciplina? A pergunta é sobre isso, só para mim entender. Colocou aqui isso, dia 26. Sim, sim, dia 26. 25 e 26 eu vou trazer casos e a gente só vai ficar analisando os casos, tá bom? A ideia é fazer uma espécie de treinamento para vocês fazerem essa avaliação dos dias da primeira semana de junho, que vai ser só isso, tá? Vai ser muito parecida com a que a gente fez lá atrás, na N1, que foi a análise de casos, né? Mas lá era uma coisa mais livre, assim, né? E era mais, basicamente, qualquer coisa de assessoria, as ferramentas, né, que a gente aprendeu. Agora é uma coisa mais pensando em crises, né, ou problemas, ou como solucioná-los. Então, a avaliação vai ser sobre isso, e na semana anterior, nos dias 25 e 26, a gente não vai ter, talvez eu organize alguma coisa num slide, né? Mas a ideia é que eu use os links que eu vou trazer para vocês, os casos, né, que eu sempre trago aqui, para a gente olhar para eles e pensar o que podia ter sido feito diferente, enfim, o que é ruim, o que foi bom da maneira como as pessoas fizeram a gestão, etc., para a gente ter pelo menos um norte, né? Dar uma ideia, assim, até também, do que vocês podem encontrar na primeira semana de junho, tá? Eu acho que isso pode ajudar, né, para quem teve algum problema na primeira avaliação. Então, não tinha isso previsto, né, mas logo quando a gente fez lá atrás da primeira, eu fiz essa mudança aqui para ficar melhor para vocês, né, eu acho. Então, vamos ver. Após isso, na segunda semana de junho, no dia 8, a gente vai fazer uma avaliação da disciplina, tá? Então aí, de novo, é o momento de vocês trazerem todos os problemas, as coisas que não foram legais, o que vocês acharam injusto, o que poderia ter sido melhor, enfim, tá? Para
a gente discutir. É isso, está em termos de cronograma. Amanhã, então, semana de jornalismo, começa dia 19, encerra na sexta, dia 21. Pensei que era a gente que precisava fazer. É legal que vocês tragam casos, né? Tipo, mesmo que seja espontaneamente, né? Igual aquele dia aqui, eu acho que foi Murilo, né? Outras pessoas falaram também, não lembro se foi Letícia ou Luana, que trouxeram o caso da Mariana Perdomo, né? É legal que vocês me mandem antes. Então, assim, havia alguma coisa aí que aconteceu e tal, manda alguma coisa para mim para que eu tenha tempo, assim, de pelo menos ler um pouco sobre a coisa, né? Para a gente fazer uma discussão informada, assim, né? Manda lá no grupo do WhatsApp, né? Sei lá, para as outras pessoas verem também, para a gente ter alguma coisa para discutir também, né? Eu vou fazer minha tarefa de casa, que é trazer casos que eu acho interessante, mas é legal que vocês apontem alguns também, né? Certo? Para que a gente discuta-os em sala. Tudo bem? Então era isso. Stephanie, certo? Luana está digitando aqui Professor, também. Professor, pode falar. e como que eu faço para poder me inscrever nessa semana aí de jornalismo que eu não consegui encontrar? Vocês não acharam? Eu Eu deixei, não. eu deixei o link aqui, ó. Vocês não conseguiram por esse que está aqui? Inscreva-se aqui. Ele leva você para cá, ó. Aí aqui, logo na primeira linha, tem o link inscreva-se. Aí ele vai levar você para outro site. Aí você tem que vir aqui, ó, evento, atividade e escolher a semana de jornalismo, tá? Inclusive, não sei por quê, vou perguntar a Denise. Ele tá com inscrição por dia, estão vendo? Ó? Uma inscrição para o dia 19, outra para o dia 20, outra para o dia 21. Eu recomendo que se inscrevam nos três aí logo de uma vez, tá? O mais rápido que puderem, ok? Então, vou pegar esse link aqui, que já é o final, né? Depois dessa navegação toda, vou botar aqui no chat, tá? Para facilitar para vocês. Ah, Ok? sim, tá bom, professor. Muito obrigada. Por nada. Estou aqui para isso. Sempre foi assim, separadas as inscrições. Ah, não, então beleza. Eu que sou novato que não sabia. Eliel tá aí. Boa noite. Então, massa, vamos lá. Indo para o nosso assunto aqui. Cadê a gente o negócio aqui de deixar tudo grande? Aí, foi. Bom, seguindo o que a gente tratou nas aulas anteriores, né, a gente falou de algumas ferramentas que o comitê de crise tem para resolver uma crise instituída de comunicação, importante dizer, em uma organização. Então, tem as práticas que a gente viu ao longo da disciplina: clipe, o relatório de mídia, nota, release, press kit, posts, monitoramento de métrica, parceria estratégica, consulta a especialistas, e tem aquelas que são analíticas, né, que eu estou chamando aqui de analíticas, mas alguns autores vão dizer conceituais, né, ou de planejamento, que são o benchmarking, o que a gente comentou, né, na aula passada, modelo de gerenciamento, a gente falou de dois, né, começamos a falar de análise SWOT, plano de comunicação, a política de comunicação e os manuais de comunicação. Então, essa aula serve também para que a gente consiga ver a diferença entre esses três últimos tópicos aqui, tá? Para que a gente tenha uma clareza aí do que serve para cada um deles, o que é e para que serve cada um deles, tá? Então a gente passou, né, por alguns modelos, mais para informar vocês, essa coisa aqui do MEG, por exemplo, muito complicada, né, coisa lá da administração, mais para que vocês conheçam, né, saibam que exista. Essa aqui bem mais simples, né, mais aplicável na nossa área, matriz Gucci, de gravidade, urgência e tendência, que a gente pode usar, né, para fazer avaliação de alguns cenários de crise, né, ou pré-crise, né, quando a gente consegue ver que a coisa pode desembocar em um problema mais grave lá na frente. E por último, agora a gente vai falar desse método, né, de planejamento, prevenção e também de gerenciamento, que é a análise SWOT, que é algo que a gente também empresta da administração, tá?
O pessoal da literatura, da área de comunicação, inclusive, tem muita resistência em admitir isso, assim, de que não é a gente que criou isso aqui, né? A gente está emprestando um método de análise que vem da administração, né? Inclusive, nessa consultoria aqui, por exemplo, a Resultar, ela que criou essa visualização, vocês vão ver que eles usam termos como negócio, né? Então, aqui de fato, a gente está fazendo o mesmo princípio, a gente está pegando o mesmo modelo de análise, que é a análise SWOT, mas pensando não necessariamente em termos administrativos, mas de comunicação. Obviamente que quando você avalia, né, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de um negócio, do ponto de vista administrativo mesmo, financeiro, contábil, enfim, você também está avaliando o potencial negativo ou positivo em termos de comunicação, né? É claro, né? Se um negócio tem potencial para crescer, né? Você está olhando também não só para a possibilidade dele ficar grande e ter um bom retorno financeiro, mas obviamente do caminho que a comunicação vai trilhar para que ele chegue até lá, né? Então, aqui é um momento também que fica difícil a gente dissociar um pouco a administração de comunicação, certo? E isso a própria literatura falha um pouco em admitir, certo? Da área. Eles começam falando, geralmente, os livros, né, que a gente tem na área de comunicação, de assessoria, que vão falar disso, eles começam falando assim, porque tem na comunicação, tem análise SWOT. Não, né? Análise SWOT é uma coisa da administração, que a gente está emprestando de lá para usar como um modelo, né? Um modelo, eu acabei de mostrar para vocês que tem outros dois, mas tem vários outros, tá? É um dos modelos que a gente pode usar para fazer uma análise da situação, né, da organização em termos de comunicação, tudo bem? E aí a gente tem essa divisão que eles colocam aqui, né? Por que o outro nome da análise SWOT é FOFA? Porque é simplesmente questão de tradução. Se você traduzir strength, né, fica força, então fica o F aqui. Se você pegar fraqueza, né, você tem esse Fzinho. Se colocar oportunidades, um Ozinho. E ameaças, um A. Por isso o acrônimo FOFA, tá? Mas é a mesma coisa, né? Só uma questão de tradução aqui das palavras-chave para identificar uma coisa ou outra, tá? Mas é a mesma análise que a gente está falando aqui. O que é que a análise SWOT identifica para fazer a análise, né? E observar, dizer, olha, esse negócio tem condições de prosperar, ou quais são os caminhos que a gente pode tomar, né, para sair de uma crise eventualmente, ou para evitar entrar em uma, tudo bem? Você pode olhar primeiro para internamente, dentro da empresa, tá? Que são esses dois tópicos de cima, para as forças dela. O que são as forças da organização? São os fatores que você pode colocar como vantagens que estão dentro da organização e que, olhando para os seus concorrentes, são coisas que a organização tem ou que ela executa bem e que o seu concorrente nem tanto, ou pior do que você, tá? De novo, aqui a gente pode estar falando de coisas que são puramente negociais, tá? Financeiras. Então, eu não sei, eu tenho uma equipe de vendas que é muito melhor do que a da minha organização, né? Isso entra como força na análise SWOT? Sim, com certeza. Mas quando você está fazendo um plano de comunicação, você vai olhar para essas coisas pensando em comunicação. Então, quais são as forças que você tem em comunicação dentro da sua organização que os seus concorrentes não têm, por exemplo, tá? A gente tem perfil em todas as redes sociais. Para além do Instagram, a gente também tem uma equipe, não é? A gente tem, para além do Instagram, que só os meus concorrentes têm, na minha empresa a gente tem perfil em todas as redes. Outra força que eu posso elencar em relação ao meu concorrente. Aqui dentro a gente tem uma assessoria muito bem estruturada. A gente tem jornalista, relação pública, publicitário, designer, programador, cientista de dado. A gente tem uma assessoria muito robusta, tem 30, 40 pessoas aqui dentro da minha organização para
fazer, enfim, administrar os pedidos relativos às ações de comunicação aqui dentro. Nas empresas que são concorrentes, você tem assessorias extremamente frágeis e algumas nem têm assessoria. Elas contratam a agência de comunicação para fazer o serviço de comunicação. Então, eu poderia elencar isso como uma força, certo? Outra coisa que pode ser elencado como força, né, quando a gente vai fazer esse tipo de análise em termos de comunicação, pensando ainda em pessoal, por exemplo. A organização tem uma assessoria de comunicação, mas as pessoas que trabalham nela não têm formação na área de comunicação. São administradores, ou engenheiros, ou pessoas que aprenderam a trabalhar com comunicação, mas não têm formação. Isso é uma fraqueza, não é uma força. Tá? Aí a gente vai para o outro espectro aqui, essa parte amarelinha, né? Olhando para dentro da minha organização, coisas que eu tenho como fraquezas em relação aos meus concorrentes, certo? De novo, poderia olhar para isso por uma perspectiva mais negocial, administrativa, né? Mas aqui a gente está preocupado com a parte de comunicação, tá? Ou coisas que são negociais, administrativas, que têm um impacto direto, né, ou indireto na área de comunicação, tudo bem? Vou dar um exemplo aqui para vocês ao final. Pensando num outro espectro, olhando para fora agora, certo? Quais são as oportunidades que a gente tem, né? Forças externas, fatores externos à minha organização, à minha empresa, ao meu assessorado, que servem como possíveis oportunidades que podem beneficiar as ações, os produtos, os serviços, o discurso, a formação da imagem positiva do meu assessorado em relação ao resto da sociedade, né? Então, por que eu vou olhar? Questões que estão relacionadas à área de atuação da minha organização, por exemplo, tá? Então, vamos supor, não é? Se eu pegar, estou fazendo assessoria para o governo federal, vamos supor, tudo bem? Como é que eu sei que o governo federal tem uma boa oportunidade em termos de comunicação para construir uma imagem positiva junto ao seu público? Se ele tiver muito recurso, por exemplo, né? Esse momento de pandemia, sem dúvida, não vai apresentar tanta oportunidade para que eu cresça, para que eu consiga, né, estabelecer uma comunicação efetiva com todos os públicos relativos ao meu assessorado. O momento da pandemia, pelo contrário, é um momento de ameaça. É uma situação que coloca em evidência fragilidades da minha organização, né, que é o que está acontecendo agora, nesse momento, com o governo federal. Por outro lado, se eu pensar, por exemplo, nos níveis de acesso à internet da população brasileira, certo? De maneira geral, eles ainda estão longe do ideal, certo? Ainda tem aí uma diferença de classe social que é absurda, mas se eu pensar de maneira geral, né, nos últimos anos, sei lá, de 5, 6 anos para cá, os índices de acesso à internet no Brasil, de maneira geral, têm melhorado. Então, isso é uma oportunidade, é uma coisa que não sou eu, o governo, que determina em absoluto, né? Posso criar políticas públicas para melhorar isso, enfim, mas eu não tenho controle absoluto disso, né? Então, é algo, né, que as pessoas, inclusive, determinam pela sua própria condição de renda, pela penetração que as empresas privadas que oferecem esses serviços, né, têm aqui no Brasil, pelos pacotes que elas oferecem, pelo preço que elas cobram, né? Pelo que as empresas estão oferecendo em termos de dispositivos, pensando em outros ramos, né? Então, são forças externas, né, à minha atuação enquanto governo, que vão colocar uma oportunidade para mim. Se tem mais gente conectada na internet, se tem mais brasileiros usando YouTube, por exemplo, então tá aí uma oportunidade para que eu monte uma imagem positiva de mim, governo federal, no YouTube, por exemplo, certo? Então faz sentido que eu crie um canal no YouTube, tá? Porque apareceu para mim essa oportunidade, né? De que o público que eu tenho na internet no Brasil cresceu. Então eu determinei isso, né? Eu, governo sozinho, eu defini isso? Não, não é? Isso foi construído por uma conjunção de fatores externos. Mas por conta dessa situação, ela é uma oportunidade para mim, né? Porque eu estou vendo ali
que tem interesse das pessoas, elas assistem conteúdo político no YouTube, e eu tenho condições, né, olhando para as minhas forças, eu tenho uma assessoria bem estruturada que me permite construir, não é, um canal no YouTube e fazer o gerenciamento dele, né? Produzir conteúdo ali frequentemente. Então é uma oportunidade, certo? Uma ameaça, por outro lado, são forças externas, não é, fora do seu controle, que podem ameaçar o teu negócio, né? Pensando em outro exemplo aqui agora, tá? Mariana Perdomo, né? O caso dela lá que vocês trouxeram para gente aqui. Não vamos colocar uma situação específica, tá? Então, assim, o caso lá da influencer que recebeu o bolo, não. Mas de maneira geral, não é? O fato de eu depender de terceiros para fazer a entrega para mim, né, é algo que pode ser lido como uma potencial ameaça ao meu negócio, não é? Inclusive em termos de comunicação. Porque se o produto carrega a minha marca, não é, e ele vai mostrar para a pessoa o que que é, né, a minha organização, como é que ela trata, qual é a relação que ela tem com os clientes, se eu dependo de um terceiro, não é, para fazer a entrega do meu produto, de certa forma isso é uma ameaça. Se eu tivesse controle absoluto, né, da cadeia de entrega, né, do caminho que faz o cliente do momento de pedir o produto até ele receber, se eu tivesse controle absoluto disso, eu não teria essa pequena ameaça, né, essa pequena chance de dar errado, que é ter terceiros, né, qualquer outra pessoa, fazendo esse serviço para mim. Foi por aí que a Mariana tentou justificar o problema, né, que ela teve lá com a entrega do produto, enfim. Então é uma ameaça. Não é? Sempre que você tem algo que foge do controle, não é, da gestão de comunicação da assessoria, isso é uma ameaça em potencial. Né? Outra coisa é quando questões negociais ou administrativas interferem no trabalho da assessoria. Então, se você é assessor, não sei, de um banco, vamos supor, né, e esse banco tem recebido reclamações contínuas de golpes ou cancelamento de cartão, enfim, o pessoal lá da gerência, lá de cima, tem dado com os burros na água, né, tem feito um trabalho muito ruim. Isso é uma ameaça, né, para o trabalho da comunicação, porque você tem algo ali que está crescendo, né, um problema latente que está acontecendo de maneira recorrente e que você precisa endereçar de alguma maneira, em termos de comunicação. Ali na parte da rotina, você sempre está tentando fazer uma tratativa disso, né? Responde às pessoas, alguém vai lá no Instagram, alguém manda um e-mail, alguém faz uma ligação, você sempre dá uma resposta. Mas se isso começa a tomar uma proporção grande demais, isso pode desencadear numa crise. Então é uma ameaça, certo? Então é nesse sentido que a análise SWOT ela é muito interessante para que a gente possa prevenir crises, tá? Ou até projetar possíveis cenários de crises. Por isso que a gente precisa fazer, num momento, né, em que a gente está chegando na assessoria, se já não tem isso pronto, ou como agência, né, contratada, fazendo a avaliação, relatório de diagnóstico da situação do assessorado, a gente precisa fazer esse trabalho, certo? Se não com análise SWOT, mas utilizando algum tipo de método que permita, não é, eu enxergar esses tópicos aqui, né? Coisas dentro da organização que são forças e fraquezas, e coisas de fora da organização que são oportunidades, né, de projeção positiva da imagem e, ao mesmo tempo, ameaças de projeção negativa, né, da marca, do assessorado, dos produtos, dos serviços com os quais ele lida. Tudo bem? Só voltar aqui, gente, que como eu coloquei a coisa no Skype, Professor, a Madeleine está com dificuldade para acessar. Ela disse que não sim. está conseguindo acessar a chamada e que possivelmente vai pegar a aula do senhor amanhã, vai ver a gravação. Ah, não, beleza, tranquilo. Professor, Diga aí, assim, valeu pelo como é recado, que, Felipe. como é que essa questão da assessoria de imprensa fazer esses clippings, não só os clipes, mas os mailings também, como é que se confronta com a LGPD? Você poderia comentar agora ou no final da aula um pouco sobre isso?
se de fato ela permeia LGPD, se ela rompe ele com... Se o clipping desrespeitaria a LGPD, é isso? Isso. A utilização dos dados do consumidor para, querendo ou não, se beneficiar a imagem do meu assessorado, o nome da minha marca. Ah, tá. Você está falando do mailing, né? De montar, assim, pegar os contatos das pessoas para depois ficar enviando e-mails promocionais para elas, né? Isso. O que a LGPD define é que você, quando, assim, aí a gente teria que ter um espaço para falar disso, né? Mas com mais calma. Mas falando assim, muito rapidamente, talvez até grosseiramente, o que a LGPD estabelece é que eles têm os termos, né? Tem o operador, o controlador e o usuário, né, que é a pessoa natural, né, que é aquele que vai fornecer os dados, né. O que eles estabelecem é que o operador e o controlador, ou seja, as pessoas que estão lidando diretamente com os dados dos usuários, ela tem que prestar atenção a dados sensíveis que eles possam estar pegando nessa coleta, né. São entendidos como dados sensíveis aqueles que podem identificar a pessoa, não é, de uma maneira muito pessoal ou de uma maneira que pode desrespeitar a privacidade dela. Então, são coisas como orientação sexual, identificação étnica, né, coisas pelas quais elas poderiam, por exemplo, ser discriminadas, né, ou sofrer algum tipo de preconceito, certo? Então, dados cadastrais, né, como e-mail, telefone celular, dados de contato de maneira em geral, eles são entendidos pela LGPD como dados que as organizações podem usar, desde que elas tenham consentimento do usuário para ser recolhido, para uma finalidade promocional, de comunicação, de comunicação mercadológica. Você pode fazer isso, desde que o usuário tenha sido informado de que o dado dele pode ser utilizado, né, aquele dado de contato, para você enviar e-mail, enfim, né, colocar ele em contato com o produto, serviço, com a imagem, a marca da organização, de maneira geral. Tudo bem? Mas o que tem que estar claro é que você vai fazer esse uso específico, vai fazer o uso desse dado específico para direcionar esse tipo de comunicado, certo? Nossa. Então, como é que você faz isso sem infringir a LGPD? No momento em que você coloca lá o formulário, né? Geralmente o que as pessoas fazem, que as empresas fazem, assine a nossa newsletter, né? Ou então deixe seu e-mail aqui para receber novidades. Ou então você faz uma compra em algum lugar, né? E aí as pessoas continuam te mandando e-mails depois. Em algum lugar tem que ter a famosa caixinha lá de aceita os termos de uso, e nesses termos de uso tem que estar claro, não é? Absurdamente claro para as pessoas que o dado vai ser utilizado com fins promocionais, tá? Que ele pode ser utilizado. Então, isso é o que a LGPD deixa claro para a gente, né? Como exigência de legislação, tudo bem? Mas foi ótima a sua pergunta. Stephanie abriu o microfone aí também, pode falar. Dentro desse mesmo assunto, eu queria saber se essa lei ainda resguarda, por exemplo, se tem um tempo determinado para aceitar essa mesma informação. Eu cedi meu CPF, ele é válido para. Eu confirmo que ele é válido para ser usado até 5 anos. Depois disso, eu tenho que renovar de novo. Tem isso? Ela não é muito clara quanto a isso, mas ela coloca, pelo fato dela pedir especificidade, o correto seria que você, nessa mensagem, especifique um tempo, certo? Se você coloca indefinidamente, existe essa palavra ou é indefinitivamente, né? Não sei, uma das duas, né? De maneira indeterminada, sem um tempo indeterminado, você abre, né, a possibilidade de usar isso a qualquer tempo. Só que o problema é que se ah, o serviço que você oferece sofre alguma modificação, né? Ou a natureza da empresa sofre alguma modificação, ela tem uma fusão com outra empresa, ou então ela muda o controle acionário, né? Ela muda o endereço onde ela está hospedando, né? Aquele serviço que vai fazer a recolha, desculpa, dessas informações, essas coisas têm que ser alteradas nos termos de uso também.
Então isso é ainda mais importante do que a questão do tempo, né? Já que aí o que é importante, geralmente como as empresas se livram desse tipo de cobrança, é oferecendo sempre a opção das pessoas se descadastrarem, né, desse recebimento, né, de envios de e-mails, enfim, mensagens automáticas. Então, e elas geralmente se livram disso oferecendo isso, né? Não, estou mandando para ele, eu avisei que eu ia mandar, ele concordou, estou mandando para ele. Ah, eu estou achando ruim, eu acho absurdo. Então, sempre, no final de cada e-mail, sempre vai ter lá a opção de descadastrar dessa lista de e-mails, não receber mais esses e-mails, alguma coisa assim, para que a pessoa não seja mais importunada com aquele negócio que ela não quer mais, né? Então, geralmente, a solução que elas arrumam para isso é essa, né? O que a lei estabelece em questão de prazos é quando você tem pedidos de informação ou exclusão dos dados. Então, geralmente tem um prazo lá que é de geralmente 15 dias, né? Para, sei lá, você, Stephanie, né? Eu trabalho na Fazan, você mandou um e-mail aqui alguma vez perguntando a questão do curso de jornalismo, mas você decidiu que você não quer fazer o curso aqui, tá? Você quer, não sei, não vou fazer curso não, vou direto para o mercado, tá? E aí a Fazan continua te mandando e-mails depois, porque você mandou um e-mail aqui tirando uma dúvida e tal. Aí você pode sim, segundo a LGPD, mandar um e-mail pedindo todos os dados que a Fazan tem de você, certo? Pedindo a exclusão desses dados e pedindo que a Fazan comprove que excluiu esses dados. Isso está dentro da LGPD, certo? Então não basta mandar um e-mail de volta para você dizendo, não, os dados que a gente tinha de você eram esses e eles já foram removidos. Não, tem que ter algum tipo de comprovação de que os dados foram removidos. Para dar essa resposta, a lei estabelece um tempo de mais ou menos 15 dias. Mais ou menos não, é uma lei, né? 15 dias. E também, para realizar a ação, elas também dão um tempo de 15 dias, certo? Então, assim, não, quero que você exclua amanhã. Não, opa, né? Segundo a legislação, tem um tempo mínimo lá de 15 dias para fazer essa remoção. Tudo bem? Mas isso é até onde eu li, tá, gente? Até onde o que eu conheço da LGPD. Pode ser que a gente tenha já novas regulações para dentro da área de comunicação. Se tiver, até o momento, eu desconheço, tudo bem? Mas o que a gente tem na lei geral, LGPD geral, que serve para todo mundo, é isso até o momento, tudo bem? Não sei se eu respondi, Simval e Stephanie. Muito obrigado, beleza. Respondeu sim, professor, obrigado. Mas, muito boa a pergunta. Então, para a gente olhar para isso daqui e pensar num caso mais concreto, né? Netflix, por exemplo, todo mundo adora, todo mundo conhece. Se a gente olhar para a questão das fraquezas do Netflix, né? Quais são as fraquezas que a gente encontra no Netflix, inclusive em termos, né, do próprio negócio do Netflix, mas que repercutem em ações de comunicação? O próprio catálogo do Netflix, né? Qual é o serviço do Netflix? O serviço do Netflix é oferecer conteúdo audiovisual por um preço de uma assinatura mensal. Esse é o serviço do Netflix, é isso que ele faz, né? Então, qual é a fragilidade que eu posso encontrar nesse serviço? Olhando para dentro do Netflix, tá? Da empresa Netflix. O fato de que ele não tem tudo que eu quero, por exemplo, né? De que o catálogo é limitado. Ou então de que eu abro o Netflix, fico navegando nele lá horas e eu não encontro o que eu quero assistir, né? Isso, do ponto de vista de negócio administrativo, pode ser uma fragilidade, uma fraqueza, e que pode ter repercussões em termos de comunicação, porque as pessoas podem criar conteúdos como esse, inclusive, né? Apontar essa fraqueza, certo? Isso aqui é uma vinheta, né? Uma thumbnail, uma miniatura de um vídeo de YouTube, né? Um youtuber criou esse negócio aqui. Se a gente pensar nas forças do catálogo, do Netflix, olhando ainda para a questão do catálogo, por exemplo, o fato dele ter muitas produções originais pode ser considerado uma força. Porque o fato dele ter o que eu não quero, né, advém de como ele funciona. Que é, como é que o Netflix tem filmes da Marvel, por exemplo, né? Ou tinha, até pouco tempo atrás. Ele compra a licença, né, os direitos de uso por um determinado tempo, certo? Só que, como cada um das outras empresas começou a abrir serviços próprios de streaming, internamente o que o Netflix podia fazer? Produzir as próprias produções, os próprios filmes, os próprios seriados, os próprios desenhos, enfim.
E aí ele começou a fazer isso e em 2018 ele já tinha mais conteúdo próprio do que adquirido ou comprado. Isso pode ser lido como uma força, porque você tem, de certa forma, a independência da oferta de conteúdo dos concorrentes, né, ou das empresas associadas ao Netflix. Se a gente olhar em termos de oportunidades, né, para o Netflix que opera usando a internet, né, se você não tiver internet, você não usa Netflix. Não tem jeito, né? É por streaming. Ainda que você faça o download do negócio para assistir depois sem internet, você precisa da internet em algum momento, né? Para assinar, para fazer download do conteúdo. Então, se o uso da internet no Brasil cresce, e aí veja que isso não tem nada a ver com Netflix, com um meio do streaming, não sei o quê. Não, é um fator externo à organização que cria uma oportunidade para que o serviço possa se expandir, certo? É o caso, né, quando a gente tem um aumento das taxas de conexão à internet no Brasil. Aí você cria oportunidade para que as empresas que trabalham com internet passem a oferecer o seu serviço para um público maior, né? De outro lado, né, se você tem várias outras empresas oferecendo o mesmo serviço, que até então era só você que oferecia, isso é uma ameaça. Porque antes você podia fazer essa propaganda, né? Ah, você está cansado de ver as mesmas coisas ou ficar preso na grade da TV aberta ou dos canais fechados? Assista o que você quiser, quando você quiser, onde você quiser. Essa era o mote, o slogan do Netflix, né? Agora já ficou meio difícil ele usar isso, porque, bom, todas as outras companhias que estão aparecendo agora ameaçam esse discurso, né? Ameaçam essa propaganda, esse discurso promocional, a ação de comunicação, que é causada não por uma ação da Netflix, mas por uma ação externa a ela, do próprio mercado, né, que está se reconfigurando, né? A gente está tendo serviço de streaming cada vez mais, né? E gente de muito peso, então não é empresa pequena, é a Amazon, a Disney, a Apple, né, a Warner, que é a dona da HBO Max, enfim, de vários outros serviços, certo? E isso tudo, olhar para cada uma desses itens, né, é o que vai dar forma à estratégia de comunicação da Netflix. É olhando para esses 4 tópicos que ela vai conseguir definir. O que que a gente diz, como a gente diz, o que que a gente pode fazer para evitar uma crise de comunicação lá na frente, para alguém olhar para a gente e dizer, olha, não tem mais tanta novidade aí, né? Com base naquelas ameaças que a gente estava de olho antes, né? Que é o surgimento de serviços rivais, por exemplo, que oferecem às vezes um catálogo até maior, ou mais robusto, ou mais apelativo, por um preço menor, né, em relação ao nosso, certo? É isso que vai dar forma às estratégias de comunicação. E é isso que vai montar um plano de comunicação. O que é um plano de comunicação e por que que ele dá um TCC, inclusive, tá? Para vocês que já estão numa fase mais avançada do curso, né? E para quem está começando agora também, é importante dar esse alerta. Uma das coisas que vocês podem produzir como um TCC é um plano de comunicação, né? Por quê? Um plano de comunicação é um trabalho robusto, né? É um trabalho de pesquisa que serve para diagnosticar, ou seja, fazer uma avaliação, propor, implementar e avaliar circunstancialmente, ou seja, em um instante específico, tá? Isso aqui é muito importante, essa palavra-chave aqui para definir plano de comunicação, ações de comunicação. Então a gente está falando de o que é um plano, né? Um plano é um documento que você publica, assim, lança como um livro, né? Um livro, geralmente, um plano ele vira um livro. Não, porque um livro é uma coisa que você vai ter na estante, para volta e meia você voltar e ler ele novamente. Um plano é uma coisa que envelhece, fica velho, porque ele é uma coisa para ser executada, né? Então, depois que o plano foi executado, ele perde a validade. Você tem que fazer outro plano, né? Se você quiser ainda executar ações. Por isso que a gente está dizendo aqui que o plano ele tem uma função que é circunstancial. Ele serve para uma circunstância específica, para um instante, um momento específico. Tudo bem? Isso é chave aqui para entender o plano de comunicação. Então, ele serve para atacar um problema específico, ou então fazer uma avaliação mais geral da questão de como que está a comunicação, né, do assessorado, assim, plano robusto, pensando em tudo, rede social, digital, impresso, qualquer outro tipo de mídia, enfim, né? Mas é olhando para um momento específico
e planejando ações que têm um prazo de execução específico, tudo bem? Então, por isso que ele tem esse nome de plano, tudo bem? Isso é importante para vocês entenderem a diferença para a política, por exemplo. A política é uma coisa pétrea, né? A organização escolheu uma política de comunicação, ela redigiu, está publicada a política, e da agora para frente, tudo que você fizer de comunicação tem que respeitar a política e os manuais que ela instituiu, certo? É diferente do plano, que não é um documento que você está sempre consultando, né? Ah, não, vou fazer um release que é meio diferente, assim, ele usa umas imagens, ele tem áudio integrado, ele tem um press kit que vai um conteúdo lá para o jornalista na redação. Opa, peraí, esse press kit aí que você está querendo inovar, ele está previsto na política de comunicação? Se a resposta for sim, pode, tudo bem, fica à vontade. Se for não, então opa, ou você muda a política, faz uma reunião com o conselho, com a gestão da organização, para definir se você vai mudar, não é? Ou então você não pode fazer, porque isso não está contemplado na política, tá? O que a política estabelece são regras. O que o plano de comunicação estabelece são metas. Então, são coisas que vão ser cumpridas, executadas, não é? A política estabelece o que pode ser executado, o que pode ser planejado, o que pode ser cumprido, o que pode ser sugerido até. Tudo bem? Então, essa diferenciação é fundamental, tá? Então, o que é que um plano apresenta, geralmente, né? A estrutura básica, assim, basicona de um plano. Você tem a apresentação do assessorado, uma referência para o estudo, então tem ali, né, uma parte acadêmica mesmo, tá? De levantamento de dado e tal. Quais são os conceitos, quais são os métodos, né, que vão embasar o seu projeto aqui, o seu plano de comunicação, né? E a parte mais robusta do plano, que é a mais importante, que é um diagnóstico, né? Traçar a situação do objeto em questão, né? Aqui a gente está falando objeto, porque pode ser que você faça um plano para olhar para uma coisa específica. Então, às vezes, você não tem, sei lá, um plano de comunicação para a Associação São Vicente de Paula, que é uma instituição filantrópica, né? Trabalha com projetos sociais. Uh, essa associação, essa ONG, essa ONG, ela faz ações, ela faz comunicação, como a gente viu, né, nas aulas para trás, em várias frentes, pelos próprios funcionários, se ela tiver uma rede social, né, um perfil no Instagram, por exemplo, ela faz comunicação por ali também, ela faz nos panfletos que elas entregam para as pessoas, ela faz no WhatsApp que ela manda para as pessoas que fazem doações regulares àquela ONG, certo? Então, as ações de comunicação de organizações são várias, são vastas. Um plano, ele pode escolher fazer o planejamento para um objeto específico, para uma ação, um conjunto de ações específicas. Então, eu posso fazer, por exemplo, o plano de comunicação digital da Associação São Vicente de Paula. Posso fazer o plano de comunicação digital da Prefeitura de Goiânia, da Assessoria do Goiás, né? Então, o que eu vou fazer nesse plano? Eu vou olhar como é que os jogadores dão entrevista, por exemplo, pensando na Assessoria do Goiás, como é que o técnico dá as declarações para o jornalista. Não. O plano de comunicação digital, ele vai olhar para a comunicação digital. Então, ele vai pensar como é que o clube está se comunicando nas redes sociais, no próprio site que ele tem, nas outras instâncias em que o clube se pronuncia em termos de comunicação digital, certo? Então, quando alguém aparece num vídeo no YouTube, por exemplo, tá? Não é uma gestão direta da assessoria, mas é comunicação digital. Quando o jogador faz um comentário num vídeo no Instagram, por exemplo, certo? Isso tem impactos no clube. Então, isso entraria num plano de comunicação digital para a assessoria de comunicação do Goiás Esporte Clube, por exemplo, tá? Mas eu posso fazer um plano que é geral, plano de comunicação para o Goiás Esporte Clube. Eu vou falar de tudo, tudo, comunicação digital, impressa, com a imprensa, né, com influenciadores, enfim. Né, vou fazer um grande apanhado e falar de tudo. Por isso que é ideal que sempre você faça um recorte mais específico, porque senão você acaba falando de tudo, né? Geralmente você define também quais são os públicos e os objetivos do plano, né? Quais problemas que o plano está tentando resolver? Para quem, não é? Você está tentando resolver os problemas em relação a quais públicos, né? Quais são os stakeholders aí em julgamento, né?
Como os problemas podem ser resolvidos? Vai ter uma parte que você vai ter que propor ações, né? Você já fez lá a leitura, sua análise SWOT, GUT, enfim, o método que você quiser usar, levantou os problemas, agora você vai propor soluções. Tem que planejar também um cronograma, né? Ah, não, as ações que eu proponho são essas aqui, ó. Criar um perfil nas redes sociais, montar uma estrutura de assessoria, contratar mais gente, não sei, fazer media training com os jogadores, fazer um treinamento com os técnicos e alinhar os objetivos da direção com a assessoria, certo? Essas são as ações que você propôs lá no seu plano. Certo, aí o diretor vai olhar para você e falar assim, o que é para fazer primeiro? Justamente por isso que você tem um cronograma, né? Você tem que dizer, olha, qual que é o prazo para execução, por exemplo, dessa ação de contratação de pessoal? Urgente, imediata. Então, o prazo, não sei, daqui 3 semanas, né? De final de maio agora até o iniciozinho de junho, né? Ah, para montar canais nas redes sociais. Imediata, urgentíssima, amanhã, né? Amanhã tem que ter um perfil, né, no Pinterest, sei lá, por alguma razão, a assessoria achou que tem que ter um perfil do Goiás Esporte Clube no Pinterest, certo? Por alguma razão, sei lá por quê. Eles identificaram que tem público, tem gente ali, tem demanda e vão criar um perfil lá naquele lugar, tudo bem? Então tem que ter. E tem que ter uma previsão também do custo disso, né? Que é a parte que o seu chefe vai querer saber, né? Ah, nossa, tudo lindo aqui no papel, mas quanto vai me custar isso? Quanto vai me custar isso daí que você está falando, não é? Depois tem a parte de implementar as ações, né? E isso também entra no plano. E aqui é que muita gente é pego pelos pés, né? A gente tem falhas na literatura sobre isso também. Muita gente acha que o plano de comunicação acaba aqui, né? Não, ele também deve ir, se for possível, né? Fazer alguma avaliação da implementação dessas ações. Ou se pelo menos parte delas já estão em execução, qual avaliação que você pode fazer, né? O que é que deu certo, né? O que as pessoas aderiram, né? O que não deu certo, o que podia ser feito melhor, né? Então, acho que ficou bem claro aqui que a gente tem 3 sessões separadas, né, num plano de comunicação. Uma primeira parte que é mais de relato, né, dizer o que você está encontrando, um relatório. Uma segunda parte que é propor ações, né, é a parte de planejamento mesmo, né, dizer, olha, o que a gente vai fazer, quem que a gente quer atingir, quanto vai custar, quando a gente vai fazer. E a última parte que é a de avaliação, né, que é olhar para tudo isso e dizer, olha, com base nisso, já tem algumas coisas que foram feitas, parte do que a gente está propondo aqui já foi executado e o resultado foi mais ou menos esse, não é? E é isso que você vai ter como relato no plano, tudo bem? Então, retomando aqui, além do plano, a gente tem outras 3 coisas, né, que a gente coloca o sufixo de comunicação no final, que é o plano de comunicação, a política e os manuais. Qual a diferença do plano, que a gente acabou de ver aqui? Inclusive, tem que perguntar para vocês se está tudo bem, se está entendido, para a política e os manuais de comunicação, certo? Só voltar aqui, ver se disseram alguma coisa. Tá tudo bem? Posso seguir para essa última parte, para a gente encerrar? Ok, o plano, gente? Alô? Professor, pelo que eu compreendi da explicação, o assessor de imprensa, como ele é o porta-voz da empresa, do conglomerado ali geral, que é dividido em vários subsetores, mas ele representa a empresa como um todo, ele tem que estar interligado com todos os setores da empresa e tem que ter uma sinergia muito grande, né? Porque se ele for fazer alguma coisa e der errado e provocar ruído, todo o trabalho, o plano de comunicação dele, a gestão dele diante de algo, vai por água abaixo, né? Exatamente. É por isso que eu estou insistindo tanto com vocês desde a primeira aula lá atrás, nisso que você acabou de dizer. Se o assessor não tem acesso, né, às informações que ele precisa ter para montar um documento como esse, por exemplo, né, e fazer avaliação, e até poder se defender lá na frente, olha, eu montei um plano, né? Tinha um plano. Ah, por que que a gente não fez isso? Por que que está dando problema de comunicação lá nas redes?
Lá atrás eu montei um plano, eu falei para você o que tinha que ser feito, eu identifiquei o problema, eu coloquei os custos, né? Você aí do administrativo, ou você, chefe, foi que decidiu que não era prioridade, que a gente não tinha que fazer, etc, etc. Né? Então isso aqui é importantíssimo, inclusive em termos muito práticos, tá? Para você defender teu emprego lá, né? Então, como é que você consegue montar um plano competente, né? Tendo acesso às informações que você precisa ter para montá-lo, não é? Para conseguir falar com as pessoas. Você não precisa ser, eu não estou querendo dizer, gente, assim, né? Às vezes vocês podem ler isso de outra forma, que você tem que ser amiguinho de todo mundo, tem que ser aquele social, né? Aquele cara, duas caras, né? Que fala assim, nossa, fulano, oi, tudo bem? Aquela beijação, aquela massação, não estou falando disso não, tá? Não tem que ser uma pessoa pegajosa, não é isso, né? Você simplesmente tem que ter acesso, né? Se você precisa saber alguma coisa, você tem que conseguir, tem que ter a liberdade, né? Ou a profissionalidade, né? Profissionalismo, de ligar no lugar e falar, olha, né, no departamento, enfim, no lugar onde for, chegar na pessoa, enfim, dizer, olha, preciso dessa informação aqui. Ou então, estou pensando em fazer isso, isso e isso, o que, que você acha? Não é? Tem que ter, né, esse trânsito, esse fluxo, porque senão não funciona. Não é? Ou então você vai construir as coisas de uma maneira deficiente. Né? Então precisa conseguir construir isso. Obviamente que às vezes o lugar onde você chega tem pessoas que são mais difíceis, tem departamentos que são mais fechados, às vezes eles tratam com a linguagem que é muito técnica, né? Então fica difícil você inclusive entender o que eles estão fazendo, qual é o trabalho do outro, né? Como é que você tira alguma coisa de lá. E esse esforço é algo que leva tempo, não é instantâneo, né? Então não dá para você fazer assim, né? Do nada, não. Cheguei num dia, no outro já está tudo resolvido. É com calma, né? Com a força do hábito ali. Então, como é que a gente constrói aqui a diferença entre essas três coisas? Plano, a política e o manual. A política de comunicação, como eu estava dizendo para vocês, é aquilo que institui, disciplina, orienta, ou seja, estabelece, faltou essa palavra-chave aqui, regras, tá? Falando sobre o quê? A responsabilidade, as possibilidades, os procedimentos de rotina e também a natureza, o alcance, a execução e avaliação das ações de comunicação da organização. A política é o documento grandão, é um que pode virar livro, tá? Porque ele vai ficar colocado lá e é uma coisa que talvez, né, possa vir até num site da empresa, que é o que vai orientar o trabalho daquela organização em termos de comunicação, certo? É o que vai, inclusive, instituir, né, ou lembrar aquela parte de comunicação organizacional lá do início que a gente viu. Visão, missão, valores. Né? São coisas que vão ser instituídas aqui, na política de comunicação. É como se fosse aquela coisa que você crava na pedra, tá? É a tábua que você vai respeitar sempre, são os mandamentos da organização em termos de comunicação. Tudo bem? Então, a estrutura de relações que a gente tem é mais ou menos essa aqui. A gente tem a política que estabelece, né, os planos de comunicação, o que o plano de comunicação pode fazer, e aí qualquer plano, tá? Plano de comunicação digital, plano de comunicação impressa, plano de relacionamento com a imprensa, não sei, tá? O que você achar aí. A política que também vai... Nossa, alguém abriu o microfone e tinha uma porrada aqui que doeu aqui no ouvido. Os manuais também, é a política que vai estabelecer os manuais, certo? Que vão, não sei, manual de comunicação digital, manual de redação e estilo, certo? O manual de relacionamento com a imprensa, não é? São coisas que vão ser, os manuais são como se fossem as pecinhas que montam a política, não é? Mas então, para que você divide isso em manuais quebradinhos? Para facilitar tanto o trabalho do assessor, quanto o trabalho de outros setores da organização que vão lidar com alguma coisa específica, tá? Mas a política é quem disciplina
tanto os planos de comunicação que vão ser feitos, né, a cada momento, circunstancialmente, né? Geralmente, antes de montar a política, você constrói um plano, né, que vai orientar a montagem da política. Mas a política é o que disciplina a montagem de qualquer plano posterior. A política é o que vai ditar o que é que vai ter nos manuais, né? E é ela também que vai dizer quem são as figuras responsáveis pela gestão da comunicação dentro daquela organização. E aí, gente, aqui é importante dizer, né, tanto em organizações privadas quanto públicas, né, por que a gente não vê muito, às vezes, as organizações no Brasil realizando construindo, né, uma política de comunicação? As grandes, as gigantescas, né, as organizações assim muito grandes, elas sabem que nem tem como não ter uma política de comunicação, então geralmente elas montam. Mas as menores, ou as empresas médias, ou micro, ou pequenas, geralmente elas deixam isso de fora, porque quando você vai colocar, por exemplo, a parte dos responsáveis, você tem, pensando numa empresa familiar, é aquela pessoa que vai ser responsável por aquilo ali o resto da vida, ou enquanto der, né, ela vai tocando como, não sei, a responsável pelas redes sociais. Pensa numa pizzaria, por exemplo, tá? Você tem ali a pessoa que é responsável pela gestão das redes. Quem é a pessoa que faz isso? Ah, é o filho do dono, é o sobrinho dele, né? Então não tem assim uma assessoria de comunicação, né, alguém que seja responsável para fazer isso. Quando a gente tem uma estrutura mais profissional, né, um assessor, enfim, o que a gente vai colocar como responsável pela gestão das redes sociais, por exemplo? Se a gente pensar na Fazan, tá? Como organização, vamos supor, eu não sei se tem, tá? Que a Fazan tem uma política de comunicação e ela vai definir lá quem são os responsáveis pela gestão do Instagram da Fazan, por exemplo. Tudo bem? E aí, quem que eu vou colocar lá? Vamos supor que seja o Murilo, tá? Que está fazendo a gestão. Só que amanhã o Murilo pede as contas, né? Ele encontrou uma oportunidade melhor, enfim, ele vai fazer assessoria em outro lugar. Aí como é que eu faço? Eu vou lá na política e tiro o nome do Murilo. Não, para não acontecer isso, você coloca responsável pela gestão da comunicação digital. Assessoria de comunicação, fim, certo? Ou então jornalista da Ascom, publicitário da Ascom, né? RP da Ascom, né? É sempre num tom, numa linguagem institucional, tá? Que não pessoaliza, que não personaliza as tarefas que vão sendo atribuídas, tudo bem? Então, é um documento institucional, certo? De uma organização. E é por isso que geralmente a gente vê apenas em organizações que têm um corpo maior, né? Que precisam desse tipo de regramento, né? De disciplina. Mas aí, é claro que quando a gente planeja as coisas todas certinhas, né? Tá tudo muito bom, tudo maravilhoso. Você montou a sua política de comunicação ali, né? Do lugar que você está fazendo, não sei, assessoria do vamos trocar o time agora, Atlético, tá? E aí, em algum momento, né, tem a política certinho, tem os manuais de como agir em momentos de crise, manuais de resposta e retorno às solicitações em redes sociais, manuais de redação e estilo, tá tudo certinho, tudo estruturado, né? A política define lá quem são os responsáveis, quem tem que dar resposta, não é? Quem precisa dar resposta em um momento de crise, se é o gestor, se é o técnico, se são os diretores, se são os acionistas do clube, enfim. E aí, em algum momento, estoura um probleminha ali, né? O probleminha é essa coisinha vermelha, tá? É alguém lá nas redes, né? Um jogador comenta, né, lá no post do Instagram do Atlético, dizendo que ele foi demitido sem justa causa. Mandaram ele embora, do nada. Era um atacante, estava numa campanha maravilhosa, estava num projeto, né, de ascensão claro, segundo os analistas do meio, e do nada o clube dispensou ele. Aí ele vai e faz um comentário enorme lá, chove de curtida em cima do comentário dele, um monte de gente comentando embaixo, dizendo é isso aí, é absurdo e tudo mais. E começa a pipocar outros problemas, porque muita gente começa a fazer prints de como é que a assessoria lidou com o jogador. Na verdade, depois se descobre que nem a assessoria foi quem mandou a mensagem para ele, ele foi demitido por e-mail, ninguém fez nenhuma ligação, não tem nada pessoal, então ainda, né, em pessoal, e aí, claro, você tem problemas de comunicação. O que é que vai orientar o atendimento de qualquer problema de comunicação? A política, certo?
os manuais que ela definiu, os responsáveis. Então, eles é que vão dizer para você como agir dentro de problemas que fazem parte da rotina mesmo. Então, alguém, né, se a gente pensar em rede social, como a gente viu, sempre vai aparecer alguém para reclamar, do que quer que seja. Perdão. E isso é um problema de rotina, né? Vai estar acontecendo sempre. Então, se é um problema que é recorrente, é importante que você tenha uma resposta padrão para dar, ou um procedimento padrão para adotar sempre que esse problema aparecer, já que ele é recorrente. Então, é algo que pode constar no manual, por exemplo, certo? Na política, que vai definir quem são os responsáveis, não é? Para dar retorno, por exemplo. No entanto, ixi, a animação ficou errada. No entanto, a gente pode ter lá na frente um problema que é muito grande, né, que como a gente viu nas aulas anteriores, ele sai fora do que é, do que é repentino, do que é rotineiro, certo? É um problema que acontece repentinamente, sem avisar, de maneira inesperada, não foi antecipada, e é um problemão enorme, não é? Então, ele extravasa o que a política ou os manuais preveem. Porque a política ou os manuais, eles estão falando do quê? Do que é rotineiro, do que são os procedimentos padrão, das regras que têm que ser seguidas, não é? Então, para enfrentar a crise, o que você pode ter, ainda pensando em planejamento? Um manual de crise, certo? E esse manual de crise, ele pode estar dentro da política de comunicação, né? Ele tem que fazer parte dela, ele tem que respeitar a política. Então, em uma situação de crise, né, já que você fez lá a análise SWOT, identificou, por exemplo, ameaças e fraquezas, você consegue pensar em cenários possíveis de crise, né, olhando para a sua organização. Você consegue projetar, olha, pode ser em um cenário de crise envolvendo, por exemplo, acionistas, né, do clube de futebol, o procedimento para lidar com eles é esse, esse, esse. Em um cenário de crise envolvendo publicações nas redes sociais, o procedimento é esse, esse, esse. Acionar a assessoria jurídica do clube, buscar algum acompanhamento, colocar a assessoria em contato direto com a assessoria jurídica, de comunicação com a jurídica, ligar, instituir um comitê de crise, enfim, são orientações que o manual de crise pode dar mais especificamente para uma situação de crise, certo? Obviamente que se o manual, né, ele está definindo procedimentos, se ele não for suficiente, você vai ter que elaborar, e se a crise for prolongada, um plano de crise, né, para tratar da crise e finalmente conseguir resolvê-la, não é? Mas o normal é que a gente tenha um conjunto base aí, né, de procedimentos para lidar com eles, tudo bem? Com qualquer crise, qualquer cenário de crise que possa aparecer. Justamente para isso é que serve o planejamento, para que a gente consiga fazer uma antecipação mínima dos problemas que podem aparecer, certo? E por último, né, os manuais de comunicação. Portanto, são esses documentos, essas pecinhas que montam a política, que vão identificar os procedimentos de rotina referente a um determinado suporte ou área de atuação. Então você tem, né, exemplos, manual de redação e estilo, manual de uso da marca, né, vai dizer, olha, a marca ela sempre tem que ser aplicada no canto direito da imagem, nas cores preta ou branca, não é? Ou então, quando for usar colorida, o CMYK, né, o nível específico de cor que você tem que usar para a marca é esse, esse, esse. Né? Então tem o manual de uso de marca, manual de redes sociais, a gente viu né, quando a gente falou de comunicação digital e comunicação pública também, do governo federal, manual de murais, então às vezes, né, você tem jornais murais, enfim, tem murais espalhados na organização, e tem o manual de gestão de crise, que serve justamente para dizer como identificar uma situação de crise, oferecer orientações para o comitê gestor, instruções, né, básicas, assim, genéricas, para o porta-voz, para a assessoria, para a gestão, para os colaboradores, né? Então, todas as dicas que a gente deu nas aulas anteriores, né? Está instituída a situação de crise, então alguém liga, não sei, para a recepção da clínica que está passando por uma situação de crise, ela tem que estar orientada, né? Ela é uma colaboradora, ela não é gestão, não é assessoria e não é porta-voz, mas ela tem que ter alguma orientação, né, da assessoria para dizer, olha, qualquer coisa sobre esse assunto, passa para a assessoria, passa para o porta-voz, ou passa para o gestor, que também vai ser o porta-voz, enfim.
certo? Listar e detalhar os usos de ferramentas. Então, o que você faz, que ferramentas que a organização dispõe em uma situação de crise? Olhar para o site, produzir release, fazer um relatório de mídia para ver o que a imprensa está publicando a respeito, né? Se for uma crise prolongada. E, claro, ela tem que usar como referência a política de comunicação e, quando necessário, oferecer documentos complementares. Então, no caso de um manual de comunicação que fala da questão digital, você precisa falar, por exemplo, como o Simval e Stephanie trouxeram aqui, da legislação. Então, tem que falar o que a lei permite, o que ela exige que seja cumprido, quais são os direitos que a organização tem, quais são os direitos que os públicos com os quais a organização interage têm. Né? Então, tudo isso tem que ser equacionado num manual de gestão de crise. Tudo bem? Só voltando aqui. Perdão, professor, o microfone ligou na hora que a porta bateu. Tranquilo, Jaqueline, sem problema. Direto aqui, na verdade eu estou sempre gritando nos ouvidos de vocês, né? Então eu é que tenho que pedir desculpa, às vezes, por aumentar o tom da voz inadvertidamente. Mas era isso, gente, que tínhamos para dizer aqui hoje. Questões, problemas, eu passei rápido por alguma coisa aqui em algum momento. Vocês querem que volte alguma coisa ou encerramos? Pessoal que ainda está aí, Letícia, sem questões, o resto do pessoal. Beleza, Stephanie, preciso Professor, de... se o senhor Fala, quiser, Eliel. só deixa no slide, que aí eu consigo só anotar o último tópico. De resto, sem questões. Mas... Beleza, mais alguém, gente? Problemas? Deixei, tá, no site da disciplina, muitos exemplos, talvez a gente consiga, né, na próxima aula abrir e mostrar para vocês de manuais, de planos, tá, de comunicação, para a gente conseguir solidificar isso um pouco melhor. Mas o que eu queria que vocês tirassem disso aqui hoje era essa diferença básica, assim, a relação, né, entre política, manual e plano de comunicação. Isso aí tá ok, tá beleza, sem problema. Se eu usar eventualmente nas avaliações, né, que a gente vai ter aí, vai dar para passar sem problema? Sim, né? Tudo bem, tranquilo, tudo ok, ok. Diga aí, Simval. Então, eu poderia definir como política a posição mais geral da empresa, o plano voltado para ser um plano de comunicação que eu estou criando ali como assessor, o manual já é mais ligado com a política como um todo, e a questão por último eu anotei política, plano, manual e responsáveis. Ah tá, avaliação. Aí vai ser depois no final quando os chefes forem analisar se deu resultado ou não o meu plano voltado para aquela ação. Olha, o que você falou, o começo da diferenciação estava correto. A política, como estou tentando mostrar aqui, não sei se o desenho ficou tosco, né? Mas como eu estou tentando mostrar aqui, o amarelo é a política. Então ela abarca tudo, tá? A política é o que vai disciplinar. Dentro da política tem os manuais, tem a identificação dos responsáveis. A política é o que vai dizer quem é responsável pelo quê, quem precisa dar resposta a determinada coisa, como responder a determinada coisa. Aí é o manual, né, os manuais para cada área que vão definir, e tudo isso faz parte da política. Os planos são coisas que são feitas para fazer uma avaliação, um direcionamento, uma prevenção dentro de um momento, dentro de uma circunstância específica. Sim. Então, eles não vão estar redigidos dentro da política, né? Mas eles têm que respeitar a política. Por isso que eu coloquei aqui dentro, certo? Porque qualquer plano que você criar vai depender da política. A política é o que estabelece a regra, é o que vai valer para sempre dentro da organização em termos de comunicação. O plano é o que estabelece uma meta, é algo para ser resolvido, executado momentaneamente ali. É olhando para um problema específico.
do momento, de um instante, de uma circunstância específica, certo? Mas ainda assim, ele precisa ser elaborado pensando na política, tudo bem? Claro, né, se a política é que define as regras, eu não posso escrever um plano pensando, não, como o plano prevê, não sei, a construção de um perfil no Instagram. Mas a política estabeleceu que essa organização nunca, por algum motivo, nunca terá um perfil no Instagram, certo? Sei lá, tudo bem? Então, o plano nunca pode contrariar a política, né? Inclusive, ele tem que partir dela, tudo bem? Os responsáveis são apenas uma seção do que vai ser colocado na política, né? É definição de responsabilidades, é o que vai ser atribuído para dizer, olha, a pessoa X responde por tal coisa, o departamento tal, né, é quem é responsável, por exemplo, para prover assessoria com imagens, né? Às vezes não é a assessoria que fabrica as imagens que vão para as redes, mas é um departamento de arte, né? Ou então é uma agência contratada por fora que produz vídeos, por exemplo, né, para as campanhas institucionais da organização, né? A política é que vai definir isso, né? A política vai definir, inclusive, se a organização pode contratar pessoal de fora, não é, para fazer o serviço de comunicação. Ou então, se não, tudo vai ficar a cargo da assessoria, certo? Então, tudo isso, toda a questão, qualquer coisa relativa à comunicação dentro da organização tem que constar na política. O plano é algo mais circunscrito, né? É algo que está falando de um momento, uma situação, um problema específico, né? Ou um setor que eles estão tentando resolver algo circunstancial, de um instante, momentâneo, certo? Enquanto, né, o manual, a política é uma coisa mais pétrea, né? É uma orientação que serve para situações do cotidiano, né? Para orientações em geral, genéricas, certo? Que os planos vão ter a condição de especificar para cada momento. Tudo bem? Fechou, então. Obrigado, professor. Não sei se ficou mais claro essa Ficou sim, diferenciação. Só você está falando, mas eu não sei se está muito claro para todo mundo. Isso aqui é importante, tá? Isso é fundamental, tudo bem? Então, se não está entendendo, assim, a diferenciação entre cada coisa, o momento é esse. É força motriz da empresa, regimento interno. Isso que o Bruno falou aqui. É como se fosse um regimento interno, certo? É algo que disciplina, estabelece regras, tá? Dentro para as ações de comunicação dentro daquela organização. Tudo bem? Sim. Claro agora, né? Diferenciação. Sim. É isso então, gente. Mais questões, problemas, alguma outra coisa? Tudo bem? Simval deu um joia ali. Preciso de mais oks de vocês aqui, para pelo menos acreditar que está tudo bem. Luana, ok. Eliel, beleza. Então tá, mas... Certo, os calados eu vou entender como um consentimento de que tá tudo bem, né? Mas se alguém teve algum problema aí para entender alguma coisa, a gente tem esse tempinho no final, tá bom? Para qualquer dúvida, que eu permaneço online aqui. Mas vou encerrar, tá? Em termos de conteúdo grosso mesmo, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. E liberar vocês aí para janta, né? Ou não sei, o soninho da noite, já que amanhã é um novo dia. Dia, inclusive, do seminário do curso, tá? Façam a inscrição aí para garantir as horas de vocês e para conseguir assistir também, né? Certo? Valeu, gente. Boa noite. Pessoal que tá dando tchau aí. Até mais. Professor, aproveitei esse momento final. Diga aí. Já encerrou a questão do conteúdo. Deixa eu te pedir um favor. Eu te Pode mandei falar. um e-mail sobre o meu infográfico. Eu não sei se eu viajei demais na maionese. Uai, eu não olhei, Simval, desculpa. Ele ficou um pouco longo, não sem problemas.
Ficou 3 páginas de infográfico. Eu queria verificar contigo se eu viajei na maionese, se eu não fui Se, tão objetivo como deveria. se ficou grande, essa é a sua Isso. preocupação? Aí ele ficou grande. Não é que ele tenha ficado grande. Eu consegui encaixar ele ali na matéria, né? A matéria Uhum. vem junto também no site. Só que a minha dúvida, professor, é que eu também não consegui anexar ele dentro da matéria porque ele virou um PDF pela extensão dele. Eu não consegui colocar Ah, ele como imagem, como PNG. você fez no Canva? Foi no Canva, aham. Aí como é que você fez? Você fez o download das 3 lâminas como PDF. Isso. Quando eu clico lá para fazer o download, ele não dá a opção de PNG. Ele só dá a opção de Ah, imprimir, que eu tenho que pagar R$ 113, e dá a opção de PDF. tá, tá. Que estranho, ele para imprimir ele cobra. Será que você usou algum recurso pago ou não? Uai, não, eu peguei um gratuito. Não, eu tô falando assim, porque tem algumas coisas que você usa lá, sei lá, elemento, uma foto, alguma coisa, que às vezes tem um sinal de coroinha e aí aquilo é pago, né? Não, Ele eu usei deixa tudo de graça. tudo de graça, não, então, não era para estar dando esse problema, não. Você me mandou por e-mail? Eu vou Mandei. olhar. Você mandou infográfico também? Mandei também. Tá, tá. Eu te respondo por lá, então. Eu Não, então mando, tá bom, então. eu olho o mais rápido que eu puder, eu te mando a resposta, tá? Fechou, então. Do que eu acho. Mas É não porque agora preocupa a com gente vai ter produção só segunda-feira, né? não, mas aí eu vou te responder antes disso, tá? Fica Tá bom. tranquilo. Uhum. Mas assim, já adiantando, não preocupa com a coisa do tamanho, não, tá? Não, assim, faça o que você achar que tiver que tem que ser feito, tá? Inclusive, acho que pelos os comentários de vocês da pelas aulas, estava todo mundo tentando ser muito econômico, né? É um infográfico mesmo, tá? Não é um gráfico, não. Tá bom. Então, fica tranquilo, tá? Com a questão do tamanho, Fechou, certo? então. Mas eu vou Vamos. olhar, te dou um retorno. O negócio da gravação lá que você estava tentando fazer, conseguiu? Deu certo? Amém, professor, deu certo. Aham, muito obrigado. Ah, legal. Mas, Eu tava fazendo errado, por isso que eu não tava salvando. sim. A gente está sempre aprendendo, né? Com Essas certeza. ferramentas aí. Beleza, então, Desafio do gente. digital. Todo dia um novo, né? Todo dia, professor. Beleza, gente. Valeu, então. Boa noite para vocês. Boa noite, até a próxima. Até Até amanhã. mais. Até amanhã. Valeu, obrigado.